Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. A nossa conversa hoje é sobre um assunto que, infelizmente, a todo momento, volta aos noticiários: a violência contra a mulher. O caso mais recente foi de uma jovem deixada desacordada, próximo de casa e estuprada por um homem durante a madrugada aqui em Belo Horizonte. O Anuário da Segurança Pública, que acaba de ser divulgado, mostra que o número de feminicídios em Minas vem crescendo ano a ano. O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a tese da legítima defesa da honra, que era usada por muitos homens para justificar atos violentos contra as mulheres. O Agosto Lilás, mês dedicado à proteção às mulheres, é o tema do Panorama que começa agora. Em nosso estúdio, a promotora Patrícia Abkuk, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Ministério Público de Minas Gerais. Patrícia, muito obrigado pela sua presença. Olá, Fernando. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje no Panorama. Perfeito. Bom, o Supremo Tribunal Federal considerou por unanimidade que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional. Vamos ver a reportagem. A tese era utilizada em casos de feminicídio ou de agressão contra mulheres, onde o réu usava como argumento de defesa que sua honra havia sido ferida. O relator ministro Dias Toffoli entendeu que a utilização da legítima defesa da honra fere os princípios constitucionais da dignidade humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. Os demais ministros seguiram o relator e a decisão de inconstitucionalidade foi unânime. Para a ministra Carmen Lúcia, a sociedade ainda hoje é machista, misógina e mata mulheres porque elas querem ser donas de suas vidas. Já para a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, numa sociedade justa e democrática, não há espaço para costumes medievais e desumanos do passado, pelos quais tantas mulheres foram vítimas de violência. Patrícia, qual que é o impacto que essa decisão do Supremo tem na sociedade, principalmente na questão da violência doméstica e familiar contra a mulher? De fato, é um avanço. Para entender e interpretar essa decisão do Supremo, a gente tem que voltar um pouco no tempo. Em setembro de 2019, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal de um caso aqui de Minas, de um autor de uma cidade do interior, em que um autor esfaqueou a própria namorada e disse: eu fiz isso porque sou um homem trabalhador, eu não aceito que ela esteja me traindo. Esse acusado foi absolvido, houve recurso para Belo Horizonte, recurso para Brasília, e tanto o Tribunal de Justiça quanto o Superior Tribunal de Justiça determinaram o novo julgamento do homem. O Supremo entendeu que não, que se o corpo de jurados havia entendido como justificado aquele crime, não caberia outro julgamento. Essa foi uma decisão que repercutiu muito, como em pleno século XXI a gente ainda autoriza a morte violenta de mulheres. Houve, então, o ajuizamento dessa ADPF 779 em fevereiro de 2020, eu não me lembro se é 2020 ou 2021, o Supremo deu a liminar. E agora essa liminar foi confirmada e é um grande avanço. Duro, Fernando, é a gente pensar que em pleno século XXI a gente ainda precisa dizer o óbvio, dizer o óbvio. A violência contra a mulher não pode ser admitida nem justificada. Eu acho que esse é um recado importante para a nossa sociedade, lembrando que nós vivemos no Brasil, quinto país do mundo mais violento para as mulheres. Pois é, nesse julgamento eu anotei aqui duas falas que a gente colocou muito importantes. A da ministra Carmen Lúcia, que fala que a sociedade hoje ainda continua machista e misógina. Já a ministra Rosa Weber falou sobre os costumes desumanos do passado. Uma fala no presente e a outra fala um pouco no passado. Qual que é a sua opinião? Esses costumes violentos, esse desrespeito à mulher, essas questões de violência vão permanecendo até hoje, apesar dos avanços? Sim, é muito desafiadora
essa temática, o enfrentamento à violência contra as mulheres é um ponto muito, é um tema muito caro e a gente vive, como eu disse, no 5º país mais violento do mundo para as mulheres e temos a 3ª melhor lei do mundo. Você podia me perguntar, mas como pode isso? É uma incoerência. E porque a violência contra a mulher ela é naturalizada, ela está enraizada na sociedade, na nossa sociedade, especialmente na nossa sociedade mineira. Então, atitudes violentas são aceitas. O homem que reage de forma violenta, para muitos, está autorizado a agir. E a gente precisa rever esse entendimento. Então, a decisão do Supremo é um grande avanço e a gente tem que, de fato, comemorar. Perfeito. Bom, desde o ano passado, a campanha Agosto Lilás, que é dedicada à proteção às mulheres, virou lei federal, determinando que União, estados e municípios devem promover ações de conscientização sobre a necessidade de enfrentamento às diversas formas de violência contra a mulher. E em 2023, a Lei Maria da Penha completou 17 anos. Para marcar essas datas, a própria Maria da Penha, que deu nome à lei, fala sobre seus avanços. Vamos ver ali no telão. Quando olhamos para trás, celebramos as conquistas de uma lei reconhecida como uma das melhores do mundo. Quando olhamos para frente, percebemos o quanto ainda é preciso lutar para que a lei seja aplicada. A Lei Maria da Penha existe para informar. Ela define os 5 tipos de violência doméstica e familiar: física, moral, psicológica, sexual e patrimonial. A Lei Maria da Penha existe para prevenir. Ela estimula campanhas educativas de prevenção à violência doméstica, tanto para as escolas quanto para toda a sociedade. A Lei Maria da Penha existe para integrar. Ela incentiva o trabalho conjunto entre diversas áreas: o judiciário, saúde, educação, assistência social e segurança pública. A Lei Maria da Penha existe para proteger. Ela cria as medidas protetivas de urgência e estabelece ações para que todas as mulheres exerçam os seus direitos sem violência. A Lei Maria da Penha existe. Somos protegidas por lei. Patrícia, como você disse, a Lei Maria da Penha é uma das melhores do mundo. Agora, a própria Maria da Penha admite que ela ainda não está tão bem aplicada no país. Por quê? Por essa cultura que você disse, por essa questão de ser algo que ainda não foi enraizado nas pessoas. O que precisa ser feito para que essa lei tão boa possa ser efetivamente aplicada na prática? Bom, primeiro é reconhecer, né, de fato, a Lei Maria da Penha é um grande avanço, ela é um divisor de águas no ordenamento jurídico brasileiro por tratar da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, a gente celebra, ela é um ponto muito importante na proteção dos direitos humanos das mulheres a uma vida livre de violência. Agora, é desafiador, como eu já disse antes, acho que é a palavra que eu mais falo. Por quê? Porque a lei não muda o costume social. A gente tem uma cultura ainda muito machista, ainda muito misógina, que naturaliza a violência. E lidar com esse tema, de fato, exige de nós uma mudança, uma virada de chave, que eu acredito, né, otimista que sou, que já avançamos muito, mas ainda temos enormes desafios para compreender o fenômeno da violência e dar as respostas adequadas. Campanhas como Agosto Lilás são importantes para isso? Como é que isso deveria ser feito fora essa campanha? Quer dizer, o mês tem, né? A mulher não pode deixar de sofrer violência só em agosto. Isso tem que ser o ano inteiro. Claro. Agora, a temática, não é? Fazer campanhas educativas, oportunidades como essas que a gente está vivendo aqui, de conversar sobre a lei, de entender o fenômeno da violência, são muito importantes. Porque quando a gente fala sobre o assunto, quando a gente promove reuniões, a gente conscientiza toda a sociedade. Enfrentar violência doméstica e familiar é um desafio posto para toda a sociedade brasileira, para toda a sociedade mineira. Nós precisamos dos homens, das mulheres, do poder público, de toda a sociedade civil. Então, é o ano inteiro que a gente tem para trabalhar nesse tema, mas o mês de agosto, especialmente em Minas Gerais, porque no dia 23 de agosto nós celebramos o Dia Estadual do Combate ao Feminicídio, em que são recomendadas também ações voltadas à conscientização.
sobre esse fenômeno. Pois é, a Lei Maria da Penha, como a Maria da Penha falou, ele define 5 tipos de violência. A física, sexual, patrimonial, moral e a última é a Psicológica. psicológica. A violência física e a violência sexual geralmente são as mais visíveis, vamos dizer assim. Mas esses outros tipos de violência menos visíveis, como combatê-los e como denunciá-los também? É uma coisa mais delicada, vamos dizer assim, né? É muito importante, Fernando, essa sua pergunta. De fato, a gente, quando fala de violência, muitas pessoas só enxergam a violência física, e não é isso. Quando Maria da Penha reforça a lei que foi feita em sua homenagem, ela diz, olha, as 5 formas de violência. A violência moral, a violência psicológica é aquela violência que desestrutura a mulher, que acaba com a sua autoestima. Uma vez eu ouvi de uma psiquiatra uma frase que eu achei muito interessante. A violência psicológica é como se ela fosse, ela mexe com a estrutura da mulher, é como se fosse um prédio, e esse prédio ele é atacado nos seus alicerces. Então, uma mulher que sofre violência psicológica, e às vezes uma mulher sofre ao longo de toda a sua vida, ela tem baixa autoestima, ela tem dificuldade de reagir, ela se isola, ela é isolada pelo agressor e não se dá conta disso. Então, de fato, a gente precisa enxergar as 5 formas de violência previstas na Lei Maria da Penha, e inclusive existem outras formas de violência, e entender que, presentes o contexto dessas violências, se tratando de relações domésticas e familiares, é possível a aplicação da Lei Maria da Penha para todos os fins. E que fins são esses, Fernando? O requerimento de medida protetiva, que é um instrumento muito eficaz para interromper o ciclo da violência, e, além disso, se postular a responsabilização desse agressor. Bom, saindo um pouquinho da questão da violência doméstica, mas ainda, infelizmente, falando sobre violência contra a mulher, um dos casos mais recentes e chocantes aconteceu justamente aqui na capital mineira. Uma jovem de 22 anos foi estuprada depois de voltar de um show de música. O caso impressionou quem viu as imagens. Olha só. A jovem foi colocada sozinha num carro de aplicativo, mas chegou em casa desacordada. Ninguém atendeu o interfone. O motorista foi embora e a jovem ficou encostada em um poste. Um homem aparece e a carrega nos ombros. Por esse outro ângulo é possível ver melhor. Num lote perto do local é onde teria ocorrido o estupro. Patrícia, você me falou que esse caso é um pouco diferente do que a gente vem conversando aqui, que é a questão, né, violência doméstica é uma coisa, esse foi o tipo de violência fora do âmbito familiar. Mas eu queria que você explicasse que tipos de violência que essa mulher sofreu e se isso também ainda, infelizmente, está envolvido num contexto da violência contra a mulher, da falta de respeito e, né, vamos dizer assim, se fosse um homem, a situação ia ser completamente diferente, né? Esse caso é impressionante, não é, Fernando? E assim, a gente tem que respirar fundo e pensar qual é a sociedade, qual é o marco civilizatório da nossa sociedade. Impressiona a crueldade desse homem, o fato dele ter se valido de uma mulher desacordada, completamente indefesa, e cometido a violência sexual, uma violência de gênero, não é? Quando a gente divide, o estupro por si só é o supremo ato da violência de gênero, em que um homem se vale de sua força, de sua superioridade, para subjugar uma mulher. Esse caso é um caso que não tem aplicação da Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha, no seu artigo 5º, estabelece o que é violência doméstica e familiar e o âmbito dessa violência que se aplica aos casos das relações familiares, das relações íntimas de afeto e das relações domésticas. Então, é preciso haver um vínculo entre vítima e agressor, ou um vínculo presente ou um vínculo passado. Por exemplo, marido, ex-marido, companheiro, namorado, ex-namorado, pai, irmão, ficante,
É possível pensar na Lei Maria da Penha para empregada doméstica, para pessoas muito próximas da família que são consideradas família. Então, aplica. Nesse caso, não há nenhum vínculo entre o agressor e a vítima. Não se aplica a Lei Maria da Penha, mas, claro, se aplica o Código Penal. É violência sexual, é estupro. Não é isso? Eu não tive acesso, né, e não poderia falar sobre os detalhes desse procedimento aqui, porque é um caso ainda em andamento, mas, de fato, é um episódio de violência sexual que chama a atenção da nossa sociedade exatamente o quanto as mulheres estão sendo agredidas, humilhadas, e quanto ainda é naturalizada a questão da violência. Aquele homem carrega aquele corpo como se fosse um objeto e usa ele. É terrível. Pois é, você colocou aí uma questão que é justamente que a questão da violência doméstica é intrafamiliar, ou seja, é dentro de casa. E a gente tem uma série de impedimentos legais, inclusive, de uma autoridade ou alguém, né, estar dentro da casa de outra pessoa. A pergunta é, o que uma pessoa pode fazer se estiver desconfiando ou imaginando que um parente, uma amiga, alguém da sua própria relação esteja passando por esse tipo de relação? É possível alguém denunciar uma outra pessoa ou só a própria vítima pode e deve denunciar? É possível que, né, como eu disse antes, todos nós, poder público e sociedade civil, temos um compromisso por erradicar a violência contra a mulher. Então, é possível sim a denúncia anônima para o 190, para o Disque 180, mas eu gosto sempre de fazer uma reflexão. Se você conhece uma mulher que sofre violência e você tem algum tipo de contato com ela, procure acolhê-la, escutá-la, apoiá-la e ver quais os tipos de saída que essa mulher consegue dar. Por que eu digo isso? Não é simples, não é? Como a gente está dizendo, violência doméstica e familiar é aquela que acontece dentro de casa e que o agressor é uma pessoa em relação à qual eu tenho vínculos ou tive vínculos com ele. Pode ser o pai dos meus filhos, e aí existe toda uma dificuldade da mulher de reconhecer essa violência e de se organizar para reagir. Então é preciso apoiar essa mulher e orientá-la sobre os caminhos que ela deve seguir. Se não é possível esse contato com a mulher, claro, todo mundo, se presencia uma situação de violência, deve ligar 190 e acionar a polícia militar. E fora disso, fazer as denúncias no Disque 180, não é? Nas cidades pequenas, que a gente tem também, né, Minas Gerais, tão desafiadora. É possível procurar ajuda no CREAS, nos CRAS. Não é? Além da polícia, existem no posto de saúde, existem todos, né? A ideia da Lei Maria da Penha é que haja uma integração entre os serviços. Então, todo e qualquer lugar onde essa mulher comparecer, onde ela estiver, e que o tema violência doméstica seja veiculado, é importante que haja o acolhimento dessa mulher. Perfeito. Bom, mais uma situação preocupante. O Anuário da Segurança Pública, divulgado em julho, mostrou um aumento do número de feminicídios em Minas em 2022 em relação ao ano anterior, 2021. Vamos ver os números aqui, por favor. Vamos colocar esses números ali para a gente poder ver. Ó, feminicídios em Minas, 171 mulheres assassinadas em 2022 contra 155 em 2021. Tentativas foram 194 em 2022, 181 em 2021. E denúncias através do 190, 31.908 em 2022, 25.156 em 2021. Bom, infelizmente, a questão que eu vejo é, apesar de todas as campanhas, apesar da luta, apesar de tudo isso que a gente está conversando aqui, os números ainda estão crescendo, Patrícia. Há explicação? Por quê? Como abaixar isso, vamos dizer assim? Você que está ali dentro, você consegue ver essa... Eu acho que, em primeiro lugar, é muito importante que a gente conheça esses dados, não é isso? Então, é um ponto positivo e a gente deve reconhecer que a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, junto com a Polícia Civil, tem tido esse compromisso com a transparência. Então, eu tenho orgulho de dizer que em Minas Gerais a gente conhece os números porque eles são divulgados periodicamente. É muito importante. É uma diretriz da Lei Maria da Penha que a sociedade conheça
conheça esses números. Agora, sim, muito desafiador. No ano de 2021, Minas Gerais foi o estado da Federação Brasileira com maior número de feminicídios, claro que números absolutos. E no ano passado, em 2022, nós ficamos em segundo lugar. As mulheres mineiras estão morrendo e a gente precisa aperfeiçoar os mecanismos de prevenção a esse crime. Por quê, Fernando? As mulheres morrem dentro de casa e elas morrem pelas mãos dos seus parceiros e ex-parceiros. Então, como que a gente pode dar conta desse fenômeno? Campanhas educativas que esclareçam o que é violência doméstica e campanhas que orientem as mulheres onde ir. Elas precisam saber que a Lei Maria da Penha é um instrumento de proteção e que é possível, sim, interromper o ciclo da violência. Uma mulher, Fernando, ela não morre de um dia para o outro. O feminicídio é a morte da mulher por ela ser mulher. E ela é o ato mais cruel de violência contra a mulher e precedido de várias outras violências. O feminicídio é o ápice. Antes que ele tenha acontecido, a mulher já sofreu violência moral, violência psicológica, outras violências físicas, e ela precisa conhecer o sistema de proteção da Lei Maria da Penha e precisa acessar a esse sistema para sobreviver. É um desafio muito grande. Perfeito. Para finalizar, eu acho que você já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria que você desse um recado final justamente para essa mulher que eventualmente pode estar nos assistindo, pode estar sofrendo e precisa e necessita de ter uma voz, algum lugar que possa colocar o seu conflito para fora. O que você diria para ela? Bom, em primeiro, a culpa nunca é da mulher. A lei brasileira, a Constituição, os tratados internacionais que o Brasil é signatário dizem: toda mulher e toda menina tem o direito a uma vida livre de violência. Acredite, vocês não estão sozinhos. Nós, sociedade civil, nós, poder público, estamos aqui para garantir a sua vida, a sua integridade física e psicológica. Procure ajuda, procure o CRAS, o CREAS, procure o Ministério Público, procure a Polícia Civil, procure a Polícia Militar. A gente está à inteira disposição. Temos muitos desafios, mas eu tenho absoluta confiança e conhecimento que hoje, no estado de Minas Gerais, muitos municípios, muitas instituições estão unidas para fazer frente a esses números. Perfeito. Patrícia, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. E o Panorama de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.